Por exemplo, hoje está aí todo mundo falando que a gente trouxe esse assunto aqui no Conversa Timeline. Falei no início, vou contar em maiores detalhes agora. Né? O Ministério da Gestão, aquela moça Esther Dweck, né? Aquela que dizia, olha, pessoal, falando para a imprensa, não tratem o rombo das estatais como rombo, o rombo não é rombo, meio Dilma, uma coisa desse tipo. Né? Então, o ministério dela assinou finalmente o contrato, 328 milhões de reais com a Esplanada Serviços Terceirizados Limitada. Essa empresa vai fornecer para o governo, para 12 ministérios, 1.216 funcionários terceirizados. A licitação original para esse contrato, ela foi vencida pela R7 Facilities. E aí houve a fase de recursos e descobriram lá que a R7 Facilities estava sendo investigada pela Polícia Federal, né, porque estava no nome de um laranja, porque fez um monte de falcatrua para ter benefício fiscal, e assim ela conseguia oferecer preços menores nas licitações, e ela formou um grupo de empresas de fachada, empresas fantasmas ou empresas que eram secundárias para fraudar licitações. Então essas empresas todas entravam para a licitação já sabendo quem venceria. E aí a R7 Facilities foi desclassificada, né? Essa licitação foi anulada, fizeram uma nova licitação e quem venceu foi essa empresa que eu citei aqui, a Esplanada Serviços Terceirizados Limitada, que também está sendo investigada pela Polícia Federal, pô, que fazia aparentemente parte desse esquema da R7 Facilities para burlar licitações. É assim que a gente está nesse governo, vocês me desculpem, mas não dá. Outra história, falamos aqui na semana passada, o TCU, com o voto decisivo do Bruno Dantas, né, todo mundo fala no chá, ligado ao Renan Calheiros, pois é, foi lá e perdoou o Carlos Gabas. Lembra do Carlos Gabas? Carlos Gabas era o secretário executivo do Consórcio Nordeste, aquele consórcio com estados do Nordeste, mais Araraquara no estado de São Paulo, para fazer compras ali emergenciais no período de Covid. E aí o consórcio Nordeste comprou 300 respiradores a quase 50 milhões de reais de uma empresa chamada HempCare, que trabalhava com medicamentos à base de cannabis. O consórcio Nordeste pagou à vista, nunca recebeu esses respiradores. Aí a área técnica do TCU vai lá e diz, olha, essa empresa aí, HempCare, ela foi fundada 9 meses antes da licitação. Ela não tem capital social para uma licitação desse nível, de 50 milhões, capital social de 100 mil reais. Ela nunca forneceu nenhum produto, nenhum serviço para poder público. Como é que tem alguma coisa errada? Mas aí o TCU ele ignora a área técnica do tribunal e libera o Carlos Gabas. Mas a Polícia Federal continua investigando esse caso dos respiradores, está lá fuçando e já descobriu como é que a tal da HempCare, né, foi distribuindo esse dinheirão que recebeu por várias contas de empresas e de pessoas físicas. Então a Polícia Federal continua trabalhando, apesar do TCU ter resolvido liberar os políticos envolvidos nessa falcatrua. E aí você tem lá um acordo de delação premiada da Cristiana Tadeu, que é a dona da HempCare, em que ela diz que pagou comissões milionárias a um lobista que se apresentou como amigo de Rui Costa, na época era governador do estado da Bahia, hoje é ministro-chefe da Casa Civil, e também da primeira-dama da Bahia, na época, Aline Peixoto. E aí, posso puxar o colo? Não, eu acho melhor puxar o que aconteceu com relação a isso aí. Eu acho melhor puxar o que aconteceu com o Sóstenes Cavalcante. Manda. Porque, né, o gordo lá, o vagabundo do Dino, chegou lá e falou assim: não, agora você vai ter que dar esclarecimento sobre o que você está fazendo aqui. Que a gente está falando do parlamento, o parlamento sendo. Eu queria ler um tweet que eu escrevi. É porque tem que explicar, né? Que o Sóstenes, o partido que tem a presidência da comissão, ele tem o direito de decidir o que vai ser feito com 30% das emendas parlamentares. Mas isso é um acordo. Né? Isso não tem uma lei, uma regra, um documento assinado sobre isso. Então o Sóstenes Cavalcante ameaçou, bom, se não botar para votar a urgência do PL da anistia, nas comissões que são presididas pelo PL, o PL vai decidir 100% o destino das emendas parlamentares. Aí o Flávio Dino deu o ataque. Pô, será que vai. Ataque de pelanca. Eu né? ia falar isso, mas deixei para você. É ataque de pelanca, que é safado, sem vergonha.